Então, bom dia. Hoje é a aula do dia 17 de fevereiro. Hoje a gente vai fazer, então, alguns exemplos, mais dois exemplos de mudança de base. Então, nós vimos, né, que a gente tinha um interesse, né, de se eu tenho duas bases de um espaço, como é que eu poderia transformar o vetor de coordenadas de uma base B para o vetor de coordenadas numa outra base C, né? Então, eu queria basicamente saber uma transformação linear que fizesse isso. Então, quando eu tenho uma transformação linear de Rn para Rn, essa transformação linear, na verdade, é uma transformação matricial, assim como é visto em álgebra linear A. Então, com isso, basicamente a gente define a matriz de mudança de base de B para C como essa matriz P, que vai de B para C, né? Faz a mudança de base, que é a matriz em que você escreve os vetores da base B, né, o vetor de coordenadas dos vetores da base B na base C. Então tá aqui, ó, V1 na base C, V2 na base C, até Vn na base C. Então esse é a matriz de mudança de base. Então ela é de tal forma que satisfaz essa propriedade aqui. P de V na base B retorna V na base C. Tá bom? Então essa é a propriedade da matriz de mudança de base. E essa matriz é inversível e a inversa dela, né, dessa matriz que leva de B para C, é exatamente a matriz que vai de C para B. Essa é a matriz de mudança de base que faz a mudança. Então, a gente demonstrou, né, a gente falou sobre a demonstração da unicidade, e a gente até fez um exemplo, né, de escrever, obter a matriz de mudança de base e descrever esse vetor com relação à base B. Então, para obter a matriz de mudança de base, nós vimos que, bom, a parte mais simples é escrever os vetores dessa base B nos vetores da base C, que é a base canônica. Essa é a base canônica. Então, era mais fácil eu escrever esses vetores aqui nessa base C. Então, eu escrevi x mais x quadrado na base C, né? O vetor de coordenadas é 0, 1, 1. Aí fizemos o mesmo para o mais x quadrado e 1 mais x. E isso, então, me dá a matriz que faz a mudança de base da base B para a base C. Né? Porque eu escrevi os vetores da base B na base C. Então, está aqui. 0, 1, 1, 1, 0, 1 e 1, 1, 0. Né? Que são esses vetores aqui colocados nas colunas. E aí, para obter a matriz que vai de C para B, a gente pode simplesmente calcular a inversa dessa matriz que eu obtive. Então, se você calcula a inversa, a gente obtém essa matrizinha, que é meio de menos 1, 1, 1, 1 menos 1, 1, 1, 1 menos 1. E aí, para calcular, então, o vetor 2 mais 7x mais x quadrado, né, que é um polinômio, na base B, a gente pode calcular ele na base canônica e depois fazer a mudança de base. Então, por exemplo, é o 271, né? 271 na base canônica. E aí eu multiplico, então, pela matriz que faz a mudança da base canônica para a base B. Isso vai me dar, então, o vetor de coordenadas desse vetor na base B. Então, ao multiplicar então, a matriz de mudança de base vezes o vetor na base canônica, vai me dar o vetor de coordenadas na base B. Então, isso aí a gente fez no final da última aula. Ok? Alguma dúvida sobre a parte de mudança de base? Então, vamos dar continuidade. Então, tem dois teoremas que a gente vai falar hoje sobre mudança de base. A primeira é o seguinte: se eu tenho um espaço vetorial V com dimensão finita, que eu tenho base B, C e E, né, todas as bases do mesmo espaço vetorial, então a matriz que faz a mudança de base de B para C, ela pode ser vista, ela é igual, né,
a matriz de mudança de base de E para C vezes a matriz que faz a mudança de base de B para E. De fato, isso faz sentido, né? É meio um pouco natural, né? De fato, se você pega um vetor qualquer do espaço vetorial, e eu escrevo então o vetor de coordenadas dele na base B e multiplico pela matriz de mudança de base de B para E e depois pela matriz que faz a mudança de base de E para C, a gente vai obter o quê? Bom, esse cara daqui vai me dar o V na base E, né? Porque multiplicou pela matriz de mudança de base de B para E, então a gente fica com isso aqui. Agora, na hora que eu multiplicar a matriz pelo vetor de coordenadas de V na base E, vai me dar V na base C. Então, isso vale para... Como isso vale para todo V, todo vetor, isso significa que essa matriz aqui, na verdade, é a mesma matriz que leva da base B para a base C, ou seja, é a matriz de mudança de base de B para C. É meio natural e imediato. Tá? Então, esse é o primeiro teorema. Então, esse teorema, às vezes, pode ser usado para a gente poder calcular a matriz de mudança de base. Por exemplo, vamos usar o teorema, né, anterior para calcular a matriz de mudança de base de B para C. Tá? Nota que B e C são bases que não são bases canônicas. Tá? B e C não são bases canônicas. Então, em seguida, eu vou calcular o V na base C, onde V na base B é 1, 2, 3, 4. Certo? Nota que eu não tenho aqui a base canônica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar como intermediário a base canônica E. Então, essa é uma forma da gente trabalhar. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Bom, digamos que E é a base canônica. Tá? Então, eu vou primeiro calcular as matrizes de mudança de base de B e C para a base canônica. A base canônica é essa daqui, no espaço de matrizes. Então, vamos ver então o seguinte. Eu pegando primeiro a base B, então eu quero calcular P de B para E, onde E é a base canônica. Então, o que eu estou querendo fazer o que eu preciso fazer, né, é escrever os vetores da base B na base canônica. Então, está aqui escrito. Primeiro, essa matriz 1, 0, 0, 1, na base canônica é 1, 0, 0, 1. É o vetor 1, 0, 0, 1. O 0, 1, 1, 0 na base canônica do espaço de matrizes é 0, 1, 1, 0. O vetor 0 menos i e 0 vai me dar 0 menos i e 0. E o vetor 1, 0, 0 menos 1 vai dar 1, 0, 0 menos 1. Então, eu escrevi os vetores da base B na base canônica E, né, os vetores de coordenadas. Tendo feito isso, eu obtenho, então, a matriz de mudança de base, da base B para a base canônica E, que é colocar cada um desses vetores, então, em ordem na matriz. Então, está aqui 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0 menos i e 0, e 1, 0, 0 menos 1. Então, isso vai me dar a matriz que vai de B para E. Então, de forma análoga, a gente vai e calcula C para a base E, ou seja, eu vou pegar os vetores da base C aqui e escrever na base canônica. Então, daria, por exemplo, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0 e 1, 1, 1, 1. E é isso que a gente vai fazer aqui. Então, de forma análoga, eu vou colocar o primeiro vetor da base C na base canônica, seria 1, 0, 0, 0, depois 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0 e 1, 1, 1, 1. Tá? Então, a mesma coisinha que eu fiz antes, a gente pode fazer aqui. E aí, então, eu tenho agora P de C para E e tenho P de B para E. Eu estou querendo calcular P... eu estou querendo calcular
a matriz de B para C. Né? Então, eu quero calcular o P de B para C. Então, P de B para C, como nós vimos, seria o P de E para C vezes P de B para E. Tá bom? Bom, esse aqui eu conheço. Agora, esse aqui a gente não tem. Eu tenho de C para E. Então, eu preciso calcular a inversa desse cara. Tá bom? Então, calculando, né, a gente não vai fazer as contas, né? Eu imagino que todo mundo sabe fazer, né, o escalonamento e tal. Pode até usar, assim, para fazer o exercício em casa, né, para conferir principalmente. Usar o Octave, né, ou algum software assim. Então, a inversa seria quem? Essa matriz. 1 menos 1, 0, 0, 0, 1, menos 1, 0, 0, 0, 1, menos 1 e 0, 0, 0, 1. Então, essa é a inversa dessa matriz aqui. Então, agora, eu agora tenho essa outra aqui. Então, o produto das duas matrizes vai me dar quem? Vai me dar esse cara aqui. Então, pelo teorema anterior, de fato, eu vou ter que o produto da matriz de mudança de E para C vezes a matriz de B para E vai me dar como resultado a matriz de mudança de B para C, que vai ser então o produto das duas, que é essa matriz aqui. Então, fez a primeira parte do exemplo. Então, em seguida, finalmente, se eu tenho V na base B como sendo o vetor 1, 2, 3, 4, V na base C seria a matriz de mudança de base de B para C vezes o vetor V na base B. Então, é o produto de matriz por um vetor que vai dar, então, esse vetorzinho aqui. Tá bom? Alguma pergunta? Beleza? E mais um corolário que nos daria um outro método para calcular a matriz de mudança de base é uma matriz que a gente já faz o escalonamento direto. Lá eu fiz escalonamento, porque eu tive que calcular a inversa. Aqui eu posso fazer um outro tipo de conta para também obter a matriz de mudança de base. Então, se eu tenho lá um espaço V que tem as bases B, C e E, então a forma escalonada reduzida dessa matriz aqui é essa matriz aqui, I e P, B, C. Ou seja, se eu botar... lembra que lá atrás a gente tinha exatamente isso. Ó. Eu tinha C para a base E e tinha P de B para a base E. Certo? Então, eu tinha essas duas matrizes. Então, o que ele diz é, se você botar essas duas matrizes aqui dessa forma, P de C para E e de B para E, e eu escalonar para obter a forma escalonada reduzida, eu vou obter essa matriz daqui, a primeira, vai virar a matriz identidade, e a segunda vai virar a matriz de mudança de base B para C, que é a matriz que a gente estava querendo no exemplo anterior. Né? Aqui eu estava querendo essa aqui, P de B para C. É exatamente o que a gente obtém aqui. Né? Então, para a gente recordar nesse resultado, basicamente a gente lembra aqui, ó, que o primeiro aqui, que é o C, é o que está aqui nessa matriz primeiro. E o Bzinho é o que está na segunda matriz. Tá vendo? A ordem que está aqui é a mesma da matriz que você bota aqui. E, em geral, como antes, você coloca E como a base canônica. Porque aí, nesse caso, o de B para E e C para E são fáceis de calcular, como a gente fez no exemplo anterior. Tá bom? Então, vamos fazer a demonstração, que é tranquilo. Então, a gente lembra primeiro que a matriz de mudança de base, a gente demonstrou, é uma matriz inversível. Então, se a matriz é inversível, a forma escalonada reduzida tem que ser a matriz identidade.
né? Porque a matriz, a forma escalonada reduzida é única, né? E se você escalona para obter a forma escalonada, tem que dar identidade. Então, se eu faço o escalonamento para obter a forma escalonada reduzida da matriz, né, do enunciado, que é a matriz de mudança de C para E e de B para E, quando eu escalonar, esse cara aqui vai virar a matriz identidade, ok? E esse cara vai dar uma nova matriz X, que eu ainda não sei quem é, tá bom? Aqui eu não sei ainda quem é, mas eu sei que quando eu escalonar essa coisa aqui, vai me dar identidade e X. E a gente lembra que quando eu faço escalonamento, ou seja, quando eu faço operações elementares nas matrizes, para obter a matriz identidade, o que eu estou realmente fazendo é multiplicando a matriz, né, pela esquerda por matrizes elementares, que normalmente a gente denota por E1, E2, ER, né? Digamos que eu fiz R operações elementares. Então eu tenho R matrizes elementares e todas elas são inversíveis. Então, o que acontece? Eu tenho uma sequência de operações, né, que são feitas multiplicando matrizes. Então, eu teria ER, E2, E1, vezes a matriz de mudança, que dá a matriz de identidade. Bom, se eu escrever Q como sendo essa sequência de matrizes aqui, como as matrizes são inversíveis, Q tem que ser inversível. Então, o que eu tenho é que Q vezes P dá a matriz de identidade, onde Q aqui é uma matriz inversível. Eu não preciso saber quem são as matrizes elementares, tá bom? Isso não é importante, saber quem são. O importante é saber que quando eu faço o produto de uma certa matriz Q aqui, que era a matriz que faz essas operações elementares, isso dá a matriz de identidade. Então, com isso, né, se esse Q vezes P de C para E dá a matriz de identidade, então quando eu multiplico o Q por essa matriz aqui, maior, né, aumentada, essa matriz aumentada que tem o P e o P é B, eu vou obter o quê? Eu vou obter I e vou obter X, né? Porque o que está fazendo aqui é fazer as operações elementares. Então, quando eu faço as operações elementares nessa matriz aqui, o que eu obtenho é a matriz de identidade e a matriz X. Tá? Ou seja, Q vezes essa matriz e Q vezes essa dá I vezes X, I e X. Né? O que eu estou fazendo aqui são operações por blocos, né, de matrizes. Então, seria Q vezes a primeira e Q vezes a segunda. E, bom, igualando, então eu sei que QP de C para E dá I, isso a gente já sabia. Agora, Q vezes o P de B para E dá X. Olha que coisa. Tá? Bom, a primeira coisa a notar, então, é o seguinte. Olha, dessa equação, como Q vezes P dá a matriz de identidade, significa que esse Q aqui é a inversa dela, né? Ou seja, é a inversa da matriz de mudança de C para E, que é exatamente a matriz que vai de E para C, de mudança de base de E para C. Então, eu já sei quem é Q. Ok. Agora, quem é X? X vai ser Q vezes a matriz de mudança de E para B. Isso fica, então, ó, P de E para C, que é essa aqui que eu acabei de obter, vezes a matriz de B para E. Ora, isso me dá, então, a matriz que vai de B para C. Está aqui, de B para C. Então, eu descobri quem é X. Então, eu mostrei, de fato, que a matriz X é essa matriz que vai de B para C. Vou apagar um pouco aqui. Tá? Então, o que eu obtive é isso. Essa é a matriz, de fato, que a gente vai obter quando eu escalonar e obter a forma escalonada reduzida. Tá? Então, eu posso usar isso daí para fazer o mesmo exemplo anterior e obter a matriz de mudança de base de B para C. É a mesma, as mesmas bases. Tá, ok? Mesmas bases. Então, digamos que é a base canônica do M2, novamente. Aqui é C complexo. E a gente já fez no exemplo anterior, né?
Eu pego, se o E é a base canônica, o que eu vou escrever é o B na base E, da base canônica, e o C na base E. Né? Então daria 1001, está aqui, ó. 0110, está aqui. 0 menos I, I0, está aqui. 100 menos 1. E de C para E, está aqui. Tá? E agora, o que eu faço? Bom, pelo teorema, como eu quero P de C para B, o que eu vou fazer? Eu vou escrever essas duas matrizes em ordem, onde a primeira tem que ser essa, ou seja, P de C para E, e de E para B. Então tem que fazer nessa ordem, que isso vai me dar identidade e P de B para C. Beleza? Então eu coloco lá as duas matrizes, uma do lado da outra. Então está aqui, uma do lado da outra. E se a gente escalonar, para obter a forma escalonada reduzida, então eu vou obter essa daqui vira a matriz de identidade, e essa outra vai me dar uma certa nova matriz. Essa nova matriz, pelo corolário, vai ser quem? Vai ser exatamente a matriz de mudança de B para C, que é 1, 0, menos 1, 1, e menos 1, 0, 1. I, menos 2i, I 0, 1, 0, 1, menos 1. Então, é uma outra forma de fazer a conta. Ok? Perguntas? Ok. Tenha. Não? Ok. Então, vou abrir aqui. Então, a gente vai dar continuidade através das transformações lineares. Nós já vimos em álgebra linear que em álgebra linear, normalmente a gente faz transformações lineares apenas de Rn para Rm. Então, essas transformações, quando vão de Rn para Rm, normalmente elas vão me dar uma transformação linear que é uma transformação matricial. Ou seja, vai ser uma função, né, t de x, que é o AV de x, onde há uma matriz M por N. Tradicionalmente, em álgebra linear A, isso é o que a gente obtém. Tá? Então, o que a gente quer agora é, digamos assim, generalizar isso. De que forma, então? Então, eu quero definir o que é uma transformação linear em espaços vetoriais gerais. Então, o que vai ser? Né? Então, eu vou ter dois espaços vetoriais, então, sejam V e W, espaços vetoriais. Tá? Sobre o corpo F. O corpo aqui tem que ser o mesmo. Tá? É o mesmo corpo. Isso é importante notar, porque as contas, né, na hora que eu fizer algumas contas, elas, para fazer sentido, tem que estar sobre o mesmo corpo. Então, uma transformação linear, né, ou aplicação linear, aplicação linear é uma função t de v em w, tal que
Vou botar assim, que satisfaz duas propriedades que a gente a princípio já conhece, que é, primeiro, que T de U mais V é T de U mais T de V, para todo U e V no espaço vetorial V grande. Segundo, T de um escalar C vezes o vetor U é o escalar C vezes T de U. Né? Onde aqui então vai ser para todo U em V e para todo Czinho escalar no corpo F. Então aqui que está a questão de por que tem que ser o mesmo corpo. Tá? Porque esse C ele tem que multiplicar por um vetor que está em W também. Ele multiplica por um vetor que está em V, mas quando eu tenho essa propriedade, ele vai multiplicar por um vetor que está em W, que é esse cara daqui. Então, por isso que o corpo, né, os espaços vetoriais, eles têm que estar construídos sobre o mesmo corpo. Tá bom? Então, essa é uma transformação linear. Então, agora a gente tem V e W, espaços vetoriais quaisquer. Não apenas o Rn e o Rm. Tá bom? E aí a gente vai ter uma série de... um monte de exemplos, né, interessantes que a gente pode falar. Vamos fazer primeiro a matriz. Esse é o primeiro exemplo aqui. Então, seja T que pega M por N, M por N. Então, ele leva uma função, né, que leva matrizes M por N e matrizes... desculpa aqui, tem que trocar. N por M, definida pelo seguinte: T de A é a transposta de A, é o A transposto, tá bom? Então, a função T, né, que faz a transposição da matriz, é uma transformação linear. Então, o que eu preciso verificar para eu conseguir fazer isso? A gente precisa verificar todos os resultados sobre a transposta de matriz, que a princípio vocês já devem ter feito algo em álgebra linear A, né? Que é o seguinte: a soma, a transposta, né, da soma de matrizes, quando eu tenho a transposta da soma, isso dá exatamente a transposta de A mais a transposta de B. Esse é o primeiro. E o segundo é que se eu tenho um escalar C, multiplica por A e faço a transposta, isso dá C vezes a transposta de A. É isso que eu preciso fazer. Vou chamar isso aqui então de estrela, rapidamente. Bom, se a gente já considera que estrela essa já é verdade, né? Já foram demonstrados, né? Vamos considerar assim. A princípio em álgebra, quando você faz álgebra matricial, então, se você considera que eles já foram demonstrados, então, de fato, o que eu tenho é que T de A mais B, né, duas matrizes, vai dar A mais B transposto, que é A transposto mais B transposto, que é T de A mais T de B. Para todas as matrizes A e B, lá no espaço das matrizes M por N. Ok? E também T de C vezes A
seria C vezes A transposto, que daria C vezes A transposto, que é C vezes T de A. Né? Então, isso aí seria válido para todo Azinho nas matrizes e para todo escalar C no corpo. No caso aqui, a gente está considerando L. Né? Eu não disse qual é o ponto. Então, ok. Agora, se você quiser mostrar a estrela, você pode pensar assim. Se eu escrever aqui, se eu denotar, né? Se denotamos por exemplo, A e J igual ao elemento IJ da matriz, então eu teria algo assim, fazer assim. Então, eu tenho o seguinte, quem é o elemento IJ da matriz transposta? O elemento IJ da matriz transposta é o AJI. Né? Essa é a definição da transposta. Né? A definição da transposta é que o elemento IJ da transposta é o JI da matriz A. E aí você pode, então, brincar com isso e fazer, então, essa operação. Por exemplo, quem é o elemento IJ desse cara? É exatamente o elemento... nota que eu não estou formalizando aqui totalmente isso aqui, né? Porque eu não estou dizendo seja I, J, qualquer, e etc. Nesse sentido. Então, o A mais B transposto IJ é o quê? É o A mais B. Então, isso aqui é uma matriz, né? A transposta dessa matriz, o elemento IJ da transposta dessa matriz é o elemento JI dessa matriz, do A mais B. Mas o elemento JI do A mais B seria o elemento JI de A mais o elemento JI de B. Ora, o elemento JI de A é exatamente A transposto IJ. Né? Eu faço agora a operação contrária aqui, digamos assim. Mais B transposto IJ. Ou seja, para todo IJ, eu tenho isso. E isso aqui, como aqui os termos também são iguais, então eu posso dizer que isso é A transposto mais B transposto, né? Ou seja, o elemento IJ do resultado da soma, né? De A transposto com B transposto. Então, o que eu tenho é que o elemento IJ da matriz A mais B transposto é o elemento IJ da matriz A transposta mais B transposto. Então, isso mostra que, de fato, A mais B transposto tem que ser A mais B, A transposto mais B transposto. Então, essa é a ideiazinha. Se você quiser formalizar, né, não tenha visto, você pode formalizar. De forma parecida, você faz com o C vezes A, né? Esse outro caso aqui. Tá bom? De forma semelhante. Ok? Opa. Okay. Então, vamos a um outro exemplo. A função traço, né? É a função tá assim, TR, pega a matriz N por N em F e leva em um número de F. Esse F que está aqui é o mesmo desse aqui, porque a função traço é o seguinte, dada por o seguinte, o traço da matriz A é a soma dos elementos da diagonal principal. Então, seria A1 mais A22 mais ANN. Né? Soma
dos elementos da diagonal principal. Opa. Tá bom? Então, ter essa função traço, ela também é linear. É uma função, uma transformação linear. Bom, então, como é que a gente faz isso? Então primeiro, eu tenho que verificar que traço de A mais B é o traço de A mais o traço de B. Ok? Então, novamente, eu vou fazer o uso também daquela anotaçãozinha que a gente fez ali atrás. Vamos verificar assim. O traço de A mais B é o A mais B, né? É pegar o primeiro elemento do A mais B mais o elemento 2 do A mais B até a soma do A mais B na linha NN. Ora, mais o elemento 1 do A mais B é o A11 mais o B11. E o elemento 22 do A mais B é o A22 mais B22. E o elemento NN do A mais B é a NN, B, N, N. Agora você só precisa reorganizar. De que forma? Bom, vou deixar tudo que é o A desse lado de cá. NN mais o outro pedaço aqui. B11 mais BNN. Então, esse aqui é o quê? Esse é o traço de A. E esse aqui é o traço de B. Então, tá ali. Esse é igual. Então, o traço de A mais B é o traço de A mais o traço de B. Tá bom? Então, pode ficar como exercício, fazer o quê? Então, eu não vou fazer aqui, porque é bem tranquilo, né? É interessante você tentar fazer. E o traço do número escalar C vezes A é igual a Czinho, traço de quem? Traço de A. É só fazer a mesma continha. C vezes A, C vezes A. 1, 2, 2 até NN e ver o que é o termo ali e organizar as coisas. Tá bom? Fica como exercício isso aqui. Não é nada de grande dificuldade, não. Vocês podem tentar e a gente tira dúvida. Perguntas aí, pessoal? Sem perguntas? Então tá. Vamos fazer mais um exemplozinho aqui. Um exemplo. Então, outro exemplo interessante, esse aqui já começa a ficar interessante, é que a derivada, né, é uma transformação linear. No geral, no seguinte sentido. Digamos que eu tenho a seguinte aplicação. Vou chamar de D. Vou botar um D normal mesmo. D. Vamos considerar primeiro nas funções C1.
tá bom? Mais simples. C1 pode botar no conjunto das funções quaisquer. Então, essa função D dada por D de f é a derivada de f. Então, D, né, é uma transformação linear. Bom, por que isso? Bom, vou botar assim. A gente viu em cálculo, embora a gente, em geral, já use sem fazer toda a formalização, duas coisas. Dois, digamos, teoremas. Que é assim, se f e g são funções deriváveis, aqui C1, funções, C1 significa, não sei se vocês já viram, né? C1 é igual ao conjunto das funções, vou botar assim, conjunto das funções f de R em R, tal que f é derivável e f' é contínuo. A derivada é contínua. Tá? Então, é só uma notação para um tipo de conjunto para simplificar aqui as coisas. Tá? Só para ter uma formalização organizada. C1 de R. De R igual a isso. O C1 quer dizer funções uma vez derivável. E a derivada é contínua. Né? Ou seja, a f' exige. Tá. Então, se f e g são funções deriváveis, ou seja, diferenciável, tanto faz o nome, então a soma é derivável e, além disso, a derivada da soma é a soma das derivadas. A gente usa isso quando você deriva um polinômio. Por exemplo, se você deriva x² mais x ao cubo, você está usando esse resultado. Porque você pega esse monômio aqui, x², a derivada dele é 2x. E a derivada desse cara é 3x². Então, você está usando o fato disso aqui, né? Na hora que você deriva isso aqui tudo, você está usando a soma das derivadas. E segundo, que se f é uma função derivável e c é um número real, ou um escalar, tanto faz, então, c vezes f, né, a derivada, é c vezes f'. De fato, isso daqui é outra coisa que você usa também. Se você quiser derivar um polinômio, tipo 3x ao cubo mais 4x, você está fazendo isso. Porque quando você deriva esse cara, a gente viu, vai ser a derivada do primeiro mais a derivada do outro cara. Só que, normalmente, o que você faz? Você repete o 3 e deriva o x ao cubo. Fica 3x ao quadrado. E faz também, repete o 4 e multiplica pela derivada, que é 1. Então, é isso que você faz. Então, você usa essas duas propriedades a toda hora, na hora de calcular derivadas. Esses dois teoremas são os teoremas importantes. E isso é o que você precisa para verificar que essa função D ali, essa transformação D, é uma transformação linear. Né? De fato. Né? Então, T de F mais G, D, né? Desculpa. D de F mais G, então, é o quê? É o F mais G'. Então, pelo resultado, é F' mais G', que é exatamente D de F mais D de G. E do mesmo jeito, D de CF é C vezes F', que é C F', que é C D de F. Então, você faz de forma bem imediata. Então, você usa esses resultados de cálculo
e verifica que, de fato, a derivada é uma transformação linear. Nós temos duas transformações, né, que que podem também aparecer, que tem um nome específico, né? Tem a transformação nula, ou zero, né? Que é uma transformação, né, de V em W que associa o zero ao zero, ou seja, associa qualquer x ao zero, ou seja, t de x é o zero. Então, esse cara, desse jeito, a gente vai denotar naturalmente por zero. Então, o zero de x, né, a transformação nula, né, ou zero, é o zero de x vai dar zero. E a outra transformação é a transformação identidade. Né, que é uma transformação T que vai de V no próprio V. Né, ela pega T de X, é o próprio X. Então, essa transformação ela vai ter um nome, que é a transformação identidade, e ela vai ser designada por I, de identidade. Por isso que a matriz identidade também tem essa letra, I, de identidade. O que ela faz, né? Então, essa transformação identidade pega o vetor que está em V e leva nele mesmo. Tá? É a transformação que faz, basicamente não faz nada, né? Mas a gente tem que... Ela é usada na demonstração, né? Porque aparece. E muitas vezes a gente vai escrever IV. Então, quando eu boto IV, significa a matriz transformação identidade em V. Identidade no espaço vetorial V. Porque às vezes você quer designar qual é o espaço vetorial. Então a gente bota assim, IV. Tá? A gente designa dessa forma. Que aí vai estar explícito qual é o espaço vetorial. Tá bom? Então vamos a mais um exemplo, que é o seguinte. A função determinante, né, não é uma transformação linear. Embora a gente poderia pensar, deve ser também, né? Mas ela não é. Não é. Transformação linear. Existe um monte de contra-exemplos, né? Você pega uma matriz 2 por 2, aí vai e vê que... E dá para ver que não funciona. Né? Então, a matriz determinante, a função, né? Ela pega M, uma matriz N por N, por exemplo, de R, em R, que associa, né, a matriz, né, associa ao determinante de A. Ok? Então, uma forma da gente fazer isso, assim, uma forma seria assim: considera a matriz identidade. A matriz identidade. Assim, não é transformação linear se n maior ou igual a 1. Bom, maior que 1. Diretamente maior que 1. Porque se for 1, o determinante ele é a mesma coisa, né? Se você pega uma matriz que é 1 por 1, aí funciona, né? Porque o determinante de A é o próprio 2. Então, na verdade, é como se fosse a matriz identidade. É como se fosse a identidade, né? Essa função. Mas tem que ser, então, uma matriz maior que
de pelo menos 2 por 2, tá? Então, eu tenho a matriz identidade e o determinante da matriz identidade nós sabemos que dá 1. Tá? Então, vamos fazer assim. Então, eu tenho que o determinante da soma de duas matrizes de identidade é o determinante de 2 vezes a matriz identidade, que é o quê? A matriz identidade é assim, né? 1 e 0 no resto. Então, 2 vezes ela vai me dar 2 aqui até 2 aqui. E o determinante da matriz, que é diagonal, é o produto da diagonal. Então, aqui vai me dar 2 vezes 2 vezes 2, que dá 2 elevado a n. Certo? Esse seria então, o determinante. 2 elevado a n. Agora, por outro lado, o determinante de i mais o determinante de i, isso é 1 mais 1, que é igual a 2. E, bom, se o n é maior que 1, né, 2n não é igual a 2. Né? Então, se o n é 2, 3, 4, qualquer coisa. E, portanto, né, o determinante de A mais B da soma não é igual ao determinante de A mais o determinante de B. Tá? A linearidade no determinante tem a ver com as linhas. Tá? Isso a gente deverá ver um pouco mais lá para frente do curso. Tá? Mas a função determinante, puramente, ela não operando nas matrizes, ela não é linear. Tá bom? Ok, pessoal? Ok. Então, próximo passo está relacionado com a matriz. Tem uma relação com o vetor de coordenadas e vai ter uma relação no final com a matriz de mudança de base também, que é a matriz chamada canônica de uma transformação linear. Ou seja, existe alguma outra forma que eu possa representar a transformação linear, como, por exemplo, uma matriz? Certo? Porque as transformações lineares elas vão operar em espaços estranhos. Por exemplo, ela pode pegar um polinômio P de grau n e associar um cara num espaço W lá esquisito, né? Pega um polinômio e associa alguma coisa diferente, sabe? E aí, bom, como é que eu poderia... Será que é possível representar essa transformação T por uma matriz? Sabe? Essa é a questão. Porque isso facilitaria até para você fazer uma representação da transformação linear no computador, sabe? Discretizando ele. E então isso é possível. Então, como é que funcionaria isso aí, mais ou menos, né? Então, eu preciso de usar vetor de coordenadas. E como é que eu faria isso? Então, a gente pode fazer mais ou menos o seguinte. Ó. A gente pode fazer aqui um esboço para ver o que eu tenho. Então, eu tenho aqui uma transformação que vai de V para W. Tá? A transformação vai de V para W. Então, pega um vetor Vzinho aqui e associa um vetor T de V ali. Beleza? Então, tá aqui. Uma transformação linear T de V em W. Beleza. Agora, a gente tem uma coisa, né? Digamos que
digamos que a dimensão de V é igual a N e que a dimensão de W é igual a M. Aqui V e W com espaço com dimensão finita, tá? Aqui a gente está supondo que eles têm dimensão finita. Para eu poder fazer a matriz canônica, eu preciso que os espaços tenham dimensão finita. E digamos que sejam N e M. Então, tá aqui Rn. Por que eu botei Rn? Porque é o seguinte, se a gente usa aquela aplicação, né, que pega o vetor de coordenadas numa base B, né, de V. Então, V tem uma base B e W tem uma base, vamos chamar de D, por exemplo, tá? Então, eu teria o seguinte, então a representação vai dar um vetor no Rn, né? Então, o V, esse Vzinho, ele pode ser levado ao seu vetor de coordenadas no Rn. Até aí, nada demais. A mesma coisa eu posso fazer com o vetor t de v. Então, eu teria aqui o Rm e eu vou ter a aplicação que faz o vetor de coordenadas. Então, esse t de v, ele vai parar onde? Ele vai parar aqui no t de v, a representação dele, né, quer dizer, o vetor de coordenadas do t de v na base d. Então, eu tenho essas duas coisas. Bom, o que eu posso me perguntar de fato é o seguinte. Se tem uma matriz, vamos chamar assim, S, que faz com que... qual seria, né? Vou botar assim. Qual seria a matriz, uma matriz S tal que o S desse V na base B seja levado no T de V na base D. Né? Será que tem isso? Nota que isso é bem parecido com mudança de base, só que agora, na verdade, olha, eu quero fazer uma transformação linear, tá bom? Eu estou querendo fazer uma transformação linear. Então não é uma mudança de base de verdade. Eu estou fazendo aqui uma transformação linear. Então, qual seria essa matriz S aí que representa essa transformação T? Esse S aqui vai acabar representando esse T daqui. Tá bom? Então, essa matriz S... Então, o que você vai estar fazendo? Ao invés de você estar operando sobre os espaços V e W, você estará operando sobre os vetores de coordenadas, né, dos espaços vetoriais respectivos nas bases B e D. Então, qual seria esse cara? Como é que eu faço isso aqui? Tá bom? Perguntas? Não? Então, vamos fazer assim. Deixa eu ver aqui. Então, eu vou considerar o seguinte. Então, eu vou considerar assim, seja B igual a B1 até Bn, base de B, uma base de V. Tá? E seja C, né, a base de D, a base de B. Uma base de W. Ok? D é uma base de W. D eu não preciso dos vetores de verdade. Assim como a gente falou lá em mudança de base. E vamos pegar então um vetor V qualquer. Você já viu um vetor V em V. Então, existem escalares C1 até Cn que eu posso representar V.
Parece que esse V é C1V1 até C... Opa, estou usando B1. Poxa. B1 CNBN. Então eu tenho essa representação, ou seja, V na base B, ele é o vetorzinho C1, C2, Cn. Essa é a representação dele, né? O vetor de coordenadas. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou aplicar T nesse cara daqui. T de V é igual a T de quem? De C1, B1 até Cn, Bn. Usando a linearidade de T, como ele é linear, então isso é C1, T de B1, mais Cn, T de Bn. Ok? Agora, eu faço o seguinte, eu aplico eu calculo, vamos dizer assim, eu aplico o vetor de coordenadas. Então, o vetor de coordenadas de T de V é o vetor de coordenadas de quem? De C1, T de B1, até Cn, T de Bn. Mas o vetor de coordenadas, vamos dizer, ele é linear. Então, você pode fazer isso aqui, ó, é C1, T de B1, D, mais até Cn, T de Bn, em D. Ora, então isso significa o seguinte, então vou ter que copiar, né? Copiar isso aqui, para a gente poder fazer ali. Então, tá aqui. Então, olha só, T de V em D, ele é igual a você fazer o seguinte produto. É você fazer a matriz T de B1 na base D, T de B2 na base D, até T de Bn na base D, vezes o vetor C1, C2 até Cn. Ora, mas onde esse cara daqui, quem é isso aqui? Isso aqui é o V na base B. E então, parece então o seguinte, ó. Essa matriz aqui que a gente construiu, que obteve, ela leva o vetor V na base B no vetor T de V na base D. Isso é exatamente o esquema daqui, ó. É exatamente essa matriz aqui. Tá vendo? A gente acabou obtendo de forma construtiva. Então, essa é a matriz S que eu estava querendo. Tá? Então, a gente fez de forma construtiva a matriz que faz isso. E, portanto, então a gente tem um teorema, né? O teorema que a gente queria, que é o seguinte. É o teorema, seguindo a numeração do livro, seria o teorema 1.2.6. Que é assim, digamos que, então se eu tenho V e W, espaços vetoriais com bases. Vetoriais com bases B e D, respectivamente. Onde B vai ser, né, o que a gente já viu, definiu ali, B1, B2 até Bn, e a dimensão de W é igual a M. Então, uma função
T de V em W é uma... Aqui tem uma equivalência, né, que a gente pode fazer. Esse cara é uma transformação linear. Ok? Se e somente se existe uma matriz que a gente vai denotar por T, D, B, ok? Que pertence ao conjunto das matrizes M por N. Por isso que eu precisei desse Mzinho aqui, tá? Aqui, ó, M e N. Esse aqui, ó. Esse N. Tal que... Bom, essa aqui é a nossa matriz S. Esse T aqui. Tal que exatamente o que a gente estava fazendo antes funciona. Ou seja, T de V na base D é igual a essa matriz aí, T de B para D, vezes V de B. Tá? Para todo V em V. Além disso, vale também o seguinte. Além disso, a matriz T, essa matriz T ali, de B para D, é única, tá? E é chamada de matriz canônica. De T com respeito às bases B e D. As bases B e D. E ela é dada pelo seguinte. Ó, isso a gente já fez também. T para D é você calcular o T de B1 na base D, T de B2 na base D, até o T de Bn na base D. Ok? Então, aqui nessa figurinha que a gente fez, esse S daqui, na verdade, veja, é de fato o T. Este cara é o T que vai de B para D, tá? Então, essa notação aqui de B para D é porque é só para designar que a base que você está usando no primeiro espaço é B e a base do espaço do contradomínio é D. Tá? Então, você precisa designar as bases. Se a base muda, a representação, né, a matriz canônica vai mudar. Tá bom? Perguntas sobre isso aí? Tem perguntas? Bom, então eu vou fazer aqui a demonstração.
fazer a demonstração desse resultado. A demonstração, ela não tem nada demais, basicamente a gente já fez, porque aquela continha que a gente fez antes já era parte da conta. Vamos fazer então primeiro a ida, ou seja, suponha que T é linear. Né? E defina T, né, T de D para B, sendo a matriz aí, T de B1 até T de Bn. Essa é a matriz. E pego o V qualquer. Então, nós já vimos, né? Existem. Isso aqui é basicamente, estou repetindo a mesma coisa. Existem C1 até Cn no corpo F, tá? Aqui. O meu Vzinho é C1B1, C2B2 até CnBn. Portanto, o V na base B é exatamente o vetor C1 até Cn, C1, C2 até Cn. Logo, eu vou ter o seguinte. Logo, eu posso fazer a mesma coisa que a gente fez antes, tá? Eu vou ter o seguinte. T de B para D vezes o V de B seria o quê? Seria pegar a matriz até o T base D vezes C1, C2, Cn, né, que é a representação de V na base B, que a gente fez aqui atrás. Isso vai me dar o quê? É C1, T de B1 na base D, mais Cn, T de Bn na base D. Né? C1 vezes C2 é a combinação linear das colunas da matriz. Isso aqui vai ser o quê? Eu agora posso fazer o passo anterior que a gente fez antes já. C1 T de B1 mais C2 T de B2 mais Cn T de Bn na base D. E aqui, ó, T é linear, certo? T é linear. Eu vou usar T, o fato de T ser linear aqui. T é linear. Então isso vai dar, ó, T de C1B1 mais C2B2 mais CnBn na base D. Ora, isso aqui é igual a T de V na base D, né? Porque isso aqui é V. Ora, isso aí mostrou então que se T é linear, essa matriz aí, que a gente construiu dessa forma, satisfaz isso aqui. Agora, para a unicidade da matriz, eu vou deixar como exercício, né? Você tem que basicamente, o que tem que fazer?
você tem que adaptar de forma a demonstração de unicidade que a gente fez de unicidade no teorema da matriz de mudança de base. Nota que isso tudo aqui é muito parecido com as contas que a gente fez com a matriz de mudança de base. Então, é só você adaptar a unicidade. Então, fica como exercício, essa adaptação. Ok? É interessante fazer. Agora eu tenho a volta, né? Tem que fazer a volta. Ou seja, eu tenho que mostrar que T é linear, basicamente, né? Então, eu vou supor que existe uma matriz T, né? Essa T, que é essa T aí, né? Que existe. Que faz isso, ela faz a T ser linear. Né? Então, suponha que existe uma matriz T de B para D, tal que V, botar T BB vezes V na base B é igual ao T de V na base D. Ok? Para todo V. Então, o que eu tenho que mostrar? Eu tenho que mostrar que T é linear. Ok? Vamos fazer o seguinte. Então, dados U e V pertence a V qualquer, então, quem é T de U mais V? Na base B. Então, a gente sabe que T de U mais V na base D, a gente já viu que é T vai ser, por essa conta, é a matriz T, né? Isso aqui é uma matriz, vezes U mais V na base B. Isso aqui é a matriz T vezes U na base B mais V na base B. Que multiplica esses dois vetores no Rn. Então, o produto de matriz pela soma, né, vai dar a soma aqui dos produtos. Ou seja, vai dar U na base B mais T de V na base B. Ok? Ora, isso aqui, então, por essa definição aqui, de novo, isso aqui é T de U na base B mais T de V na base D. Então, a gente mostra que T de U mais V na base D é T de U na base D mais T de V na base D. Isso daí implica que T de U mais V é igual a T de U mais T de V. Por quê? Só lembrando assim, né, a gente, apesar de a gente não ter feito, né, mas um vetor, vou chamar de outras letras, né, um vetor W numa certa base B, ele é igual a um certo vetor, outro vetor lá, sei lá, Y, na base B, se somente se o W é igual a Y, porque a representação da base é única. Então, isso é equivalente. W é igual a Y se somente se a representação de W na base B é igual
ao vetor de coordenadas de y na base B. Então, eu tenho que t de u mais v é t de u mais t de v. Logo, eu mostrei a primeira etapa. Item B, né? Esse aqui seria o item A da definição de ser linear. A outra coisa é mostrar que t de cu é igual a c t de u. Né? Isso aqui é feito análogo, né? Então, de forma análoga, t de cu é igual a c t de u. Né? Para todo u em v e c um escalar no corpo. Então, portanto, t é linear, né? Uma transformação linear. Tá? Então, o outro ali é só fazer a mesma continha que a gente fez aqui. Tá? Só você fazer aqui a mesma coisa, né? Ou seja, faz t de c vezes u na base d e vai prosseguindo, você vai conseguir mostrar que é c t de u na base d. Né? Então, você consegue fazer essa mesma continha e aí você mostra que tc de u é c vezes t de u. Esse c aqui pode passar para dentro, né? Melhor. Isso aqui vai dar c t de u na base d. Né? Você pode passar também para dentro do c. Então, aí você mostra tc de u é c t de u. E conclui a demonstração. Tá?